Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 43 em diante, diz assim a palavra do Senhor aos amados que estão aqui nessa noite. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Seu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor Deus, que é ministrada ao coração da sua igreja nessa noite. Senhor Deus, que a sua palavra, Senhor Deus, nessa hora, seja, Senhor Deus, como um instrumento, Senhor Deus, para edificar os corações. Que a sua palavra, Senhor Deus, seja um remédio para as nossas almas. Que a sua palavra, Senhor Deus, seja agora, Senhor Deus, um instrumento de correção, de edificação. Que a sua palavra, Senhor Deus, possa mudar não apenas o homem exterior, mas o homem interior seja transformado. Que haja em nós, Senhor Deus, agora uma terra boa. Que haja em nós, Senhor Deus, aqui um bom lugar, para, Senhor Deus, que a boa semente possa ser plantada, para que a sua palavra, Senhor Deus, possa ser edificada. Acha em nós aqui, Senhor Deus, uma terra fértil, produtiva, e que a sua palavra, Senhor Deus, produza um fruto agradável, Senhor. Eis aqui nossa vida, Senhor Deus. Sejamos diminuídos aqui, Senhor Deus, diante da sua presença, e que o Senhor cresça em cada um de nós. Que tenhamos, Senhor Deus, uma experiência, Senhor Deus, de verdade com sua palavra. Que essa palavra, Senhor Deus, possa transformar do maior ao menor, Senhor Deus, do mais jovem ao mais idoso, do homem à mulher, à criança. Que essa palavra, Senhor Deus, possa edificar os corações nessa noite, conforme ela sempre faz, eficaz, justa, agradável, boa e perfeita é a sua palavra. Nós louvamos, Senhor Deus, pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso sentar em nome de Jesus? Amados, o livro de Mateus, no capítulo 10, no verso 2, diz assim, o versículo eu quero ler para os irmãos, como introdução dessa mensagem, fala assim: e são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o mesmo que traiu a Jesus. Quando nós lemos Mateus, surge uma grande interrogação nos nossos corações e na nossa mente. Da onde então que surgiu Natanael? Aquele a quem Filipe chama aqui em João capítulo 1. João capítulo 1 é o único capítulo que registra o nome desse apóstolo, chamado Natanael. Por que Mateus não fala sobre ele? Por que Lucas não fala sobre Natanael? Por que somente João registra aqui o nome desse discípulo? Marcos oculta o nome dele. Fica então a grande interrogação diante de nós: será que existiu aqui um erro de descrição dos nomes? Será que alguém tinha um nome duplo?
que será que aconteceu com esse discípulo e por que o nome dele não é mencionado? Pois bem, quando nós chegamos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 43, a Bíblia começa a relatar para nós o seguinte, que no dia seguinte Jesus continuava. Jesus sempre continuou a sua obra. O primeiro que ele encontrou foi Simão e André, ou melhor, André e Simão foram os primeiros a ser chamados por Jesus. E depois que Jesus chamou aqueles discípulos, Jesus continuou o seu chamado, continuou a sua obra. Ele continuou levantando servos, ele continuou chamando pessoas, ele continuou salvando homens, ele continuou transformando vidas, ele continuou realizando milagres. Essa introdução aqui do verso 43 nos chama a atenção que a obra de Cristo, ela dá sequência, ela continua. Ela não parou na Judéia, ela não parou ali após o seu batismo, ela não parou após Jesus chamar André e Pedro. Ele continuou dando sequência, ele continuou buscando pessoas, ele continuou indo ao encontro ao perdido, ele continuou indo ao encontro ao carente, ele continuou buscando o necessitado. E esse alcance é tão abrangente que hoje nós estamos aqui. Se estamos aqui hoje é porque a obra do Senhor ela continuou. Ela rompeu aqueles anos da Judéia, ela rompeu aqueles anos ali em Israel e chegou ao nosso tempo de hoje. E por isso nós hoje, como igreja, podemos estar aqui, podemos estar reunidos louvando ao Senhor. No dia seguinte, Jesus continua a salvar. Se Jesus te deu hoje um milagre, quer dizer para você, meu amado, que amanhã é dia de ter um novo milagre. Se Jesus hoje salvou uma pessoa, amanhã é dia de ele continuar a obra. Se Jesus hoje ele transforma vidas, amanhã também ele continua a fazer o mesmo propósito. O propósito de Cristo ele não para, ele não foi executado de forma terminal ali na Judéia. Ele rompeu as barreiras do Oriente Médio. Ele alcançou a minha casa e a minha vida. Ele alcançou a sua casa e a sua família. E por isso hoje, como igreja do Senhor, podemos estar aqui reunidos louvando esse Deus. Amém, queridos? A obra do Senhor, ela continua. No dia seguinte, Jesus não parou o seu propósito. Ele continuou salvando. Quando você começa a ver no princípio aqui do Evangelho de João, você vai entender que após o batismo, Jesus, ele acha André, ele acha Simão Pedro, e logo em sequência, ele vai então achar Filipe, e achar então Natanael, em uma sequência. Ele não parou ali de salvar as pessoas, e a gente não pode desistir, achar que o Senhor esqueceu da nossa casa. É possível Jesus salvar o perdido. E a gente começa a ver nesse versículo, verso 43 de João capítulo 1, quis ir para a Galileia. O ministério de Cristo começa na Judéia. Após ele ser batizado no Rio Jordão pelo seu filho João Batista, ele sai da Judéia, ele vai rompendo até Galileia. Ele vai a um local onde ninguém queria ir, irmãos, porque todo profeta queria estar na Judéia, todo profeta queria estar em Jerusalém, todo profeta queria estar na cidade maior, a cidade santa e consagrada. Galileia era um local de povoados, um local pobre, humilde, um local onde não saíam profetas, um local onde não tinha ali o templo, um local onde não tinha sacerdotes. Mas coube aqui Jesus ele ir para a Galileia, lugares que ninguém quer ir, Jesus pode alcançar, os lugares mais simples da história da humanidade, a palavra de Deus ela pode chegar, nas casas mais humildes e simples, aquelas casas sem recursos, aonde ninguém tem um recurso de nada, Jesus ele pode alcançar essas vidas. Ele não veio para beneficiar alguém com fama, com riqueza, não. Ele veio para alcançar a todos. Ele não veio para o ministério local na Judéia, em Jerusalém. Ele veio para abranger até os confins da terra. Ele veio para romper as barreiras e alcançar a minha vida e a sua. Amém, queridos? Coube aqui Jesus escolher partir para a Galileia. A gente começa a ver aqui nesse versículo que quem é chamado por Deus não escolhe a quem ir, aonde está. Jesus aqui, como coube a ele cumprir o propósito de Deus de salvar cada um de nós pelo seu sangue,
coração a você ir nos lugares que ninguém quer ir, falar com pessoas que são indesejadas, falar com pessoas que são desprezadas, em lugares simples, lugares humildes. Cabe a cada um de nós anunciar a palavra do reino em locais que são desmerecidos, a pessoas que são desqualificadas pela sociedade, mas que são dignas do amor de Deus, que são dignas de ser alcançadas pelo favor do Senhor. Jesus ele nos ensina aqui que esse amor ele é abrangente. O chamado de Cristo não era apenas local, mas o chamado universal, o chamado capaz de me alcançar aqui nessa data, capaz de alcançar o seu filho recém-nascido, capaz de alcançar a sua mãe, o seu avô, capaz de alcançar o seu familiar. No dia seguinte ele foi para a Judéia, e diz o texto que ele achou Filipe e disse: segue-me. O interessante é que Filipe era da cidade de Betsaida. Betsaida era a cidade do milagre, irmãos. Era a cidade onde 3 dos discípulos moraram ali. Era a cidade onde 3 dos servos do Senhor eram nascidos: Pedro, André e Filipe. Uma cidade que tinha um grande potencial, uma cidade que tinha um grande potencial de chamado ministerial, mas uma cidade desqualificada pela sociedade, uma cidade que não tinha muito recurso financeiro, mas que tinha um grande valor de pessoas. A cidade de Betsaida nos ensina que não existe um lugar tão simples que Deus não possa usar poderosamente. Foi na cidade de Betsaida que Jesus multiplicou os peixes e os pães. Foi aqui que aconteceu muitas curas e milagres. E a gente começa a entender, a gente começa então a compreender que não é um local simples, um local luxuoso que atrai a presença de Deus, mas são corações sedentos pela sua palavra. São corações que buscam a presença do Senhor. Betsaida nos ensina que por mais simples que seja o local, ele pode ser sim usado por Deus. Por mais simples que seja o casebre, por mais simples que seja a pessoa, por mais simples que sejam as suas vestes, ela pode ter uma grande unção do Senhor na sua vida. Ela pode ter um grande potencial de Deus sobre ela. Betsaida nos ensina que é possível Deus usar quem Ele quiser. Betsaida nos ensina que Deus pode usar quem Ele quiser. O Senhor, Ele chega aqui e Ele encontra Filipe. E olha o que fala, a Bíblia fala para nós aqui no verso 45. Filipe achou a Natanael e disse-lhes, havendo achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Filipe aqui se comportou como portador de boas novas, e Deus está à procura de pessoas que estão dispostas a anunciar as boas novas. Deus está à procura de pessoas com o coração de Filipe, capaz de resgatar o que está carente, capaz de anunciar o Evangelho. Filipe ele encontrou Jesus, Filipe ele achou Jesus, melhor, Jesus achou Filipe, e Filipe foi atrás do seu amigo, ele foi atrás do seu irmão, ele foi atrás do seu colega, do seu amigo, chamado Natanael. Ele foi buscar outra pessoa para o reino. O amor é tão grande no coração de Filipe, que ele queria que aquele amor passasse para outras pessoas. Mas interessante que Filipe, ele foi anunciar o Evangelho do reino a seu amigo Natanael. Mas Jesus não acha Natanael, ele acha um outro homem aqui, ele vai achar um outro homem nessa história. Existe um outro nome por trás desse nome Natanael, que Jesus encontra ele, que Filipe não sabia, que Filipe não havia achado ainda. É por isso que o nome Natanael não está relacionado na lista dos discípulos, tem um outro nome ali, que é revelado aqui em João. Mas Filipe, ele sendo então o procurador de Deus, e Deus está à procura de pessoas que têm esse desejo, essa sede de anunciar o Evangelho do Reino. Deus está à procura, irmão, de pessoas que querem conhecer Jesus, não apenas para serem beneficiados pela graça de Deus, mas para saírem alcançando pessoas, para sair anunciando pessoas, para sair proclamando o Evangelho, para sair anunciando a verdade da salvação aos carentes. E será que nós somos portadores de boas novas? Será que nós somos portadores do Evangelho?
Será que onde nós chegamos, nós somos portadores do reino de Deus? Será que onde nós chegamos, nós somos portadores da palavra de salvação, de palavras de vida eterna? Filipe, ele vai à procura daquele amigo que ele amava, que ele gostava, portando então as boas novas. E olha só a mensagem de Filipe: achamos aquele a quem Moisés havia escrito na lei. Porque quem vai anunciar o Evangelho deve anunciar Cristo conforme a lei, conforme a palavra. A gente não pode anunciar Jesus conforme você acha que é, conforme você quer que seja, não. A mensagem do Evangelho, a mensagem de boas novas, é anunciar Cristo conforme escrito na lei dos profetas, conforme escrito no Evangelho. Porque é a palavra que revela Jesus, é a palavra que mostra Jesus, é a palavra que demonstra o Filho de Deus. A mensagem de Filipe aqui a Natanael, a mensagem do portador de boas novas, tem que ser segundo as Escrituras. É isso que ele fala com seu amigo: nós achamos o Messias, achamos aquele a quem Moisés escreveu. Não dá para você querer anunciar Jesus segundo a sua maneira. Não dá para você querer anunciar o Evangelho segundo o seu entendimento. Ele é baseado na palavra, ele é baseado na escrita, ele é baseado nas Escrituras, ele é baseado na lei do Senhor. E é isso que a Bíblia nos fala. É isso que Filipe está fazendo. É isso que Filipe ele foi falar para o seu amigo Natanael: achamos aquele que Moisés escreveu. E como é que você tem anunciado Jesus? É segundo o seu entendimento ou é segundo as Escrituras? Porque é esse Jesus, segundo as Escrituras, que transformam vidas. É esse Jesus, segundo as Escrituras, que transformam famílias. É esse Jesus, segundo as Escrituras, que salvam pessoas. É o Jesus segundo a palavra, é o Jesus segundo o Evangelho, é o Jesus segundo a palavra de Deus. A mensagem de Filipe só foi possível porque ele conhecia as profecias. Filipe ele estudava, conhecia a lei e os profetas, ele conhecia o Antigo Testamento, conhecia a Torá. Só foi possível ele anunciar porque ele conheceu, ele sabia a palavra de Deus. Mas como anunciar sendo que nós não conhecemos? Como falar sendo que nós não queremos saber? Como proclamar o Evangelho sendo que a gente acha que conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia é coisa de ministro, é coisa de pastor, é coisa de evangelista? A gente abre mão de conhecer um dos maiores tesouros que Deus deixou para nós, que é a sua santa palavra. Filipe, ele vai aqui anunciar, o portador de boas novas, a mensagem pregada por ele era segundo a palavra de salvação. Ele chega diante de Natanael e fala: achamos o Messias. E essa palavra e essa mensagem ela muda tudo. Essa mensagem que Jesus chegou é capaz de transformar vidas, irmãos. Essa mensagem que Jesus está vivo, está presente, que Ele está ao nosso alcance, ou melhor, nós estamos ao alcance dEle, ela transforma a nossa história. Isso tem que mexer com o nosso interior, isso tem que mudar a nossa mente, nosso coração. Falar de Jesus não é algo simples, é algo celestial, é algo eterno. Falar desse nome não é um nome comum, não é um nome qualquer, não, é um nome santo, puro e verdadeiro. É o nome do Filho de Deus, é o nome que está acima de todo nome. É o nome do Senhor, do Rei dos Reis. Achamos aqui Natanael aquele a quem Moisés havia escrito. E nós conhecemos o que está escrito. E nós conhecemos essa palavra. E nós, como identificamos Jesus para as pessoas? Como que nós falamos de Jesus? Qual mensagem temos levado às pessoas? Qual mensagem do Evangelho eu tenho transmitido? Na minha casa, onde eu trabalho, na minha família, na minha igreja, onde eu ando de ônibus, de carro, a pé, no trânsito. Qual mensagem eu tenho transportado de dentro de mim? Felipe aqui começa a falar de uma mensagem que ele conhecia, que ele esperava, que ele tinha esperança, fé, que ele tinha ali a expectativa de ser no tempo presente dele. Mas a gente lê a palavra como se fosse para um outro tempo. A gente lê ali, irmãos, como
se fosse uma verdade para outro povo. A gente lê o Evangelho como se fosse uma verdade para outra nação, não apenas para a nossa. A gente lê o Evangelho, a gente pega essa palavra e não acredita que ela pode se cumprir em nossa casa. Felipe, quando ele viu Jesus, quando Felipe chamou Jesus e falou: vem, siga-me, Felipe, ele foi imediato buscar seu amigo. Ele iria seguir Jesus, mas queria levar alguém. E não dá para você querer ir para o céu sozinho, não dá para você querer ir para a glória sozinho. Você tem que querer levar o seu pai, sua mãe, seu filho, seu amigo, seu patrão. Você tem que querer levar o seu vizinho. Não dá para ser portador das boas novas, receber a graça da salvação, essa palavra do Evangelho, guardar e culpar como um tesouro. Esse tesouro tem que ser exposto, revelado às demais pessoas. E é isso que Natanael recebe, esse tesouro que Felipe vem revelar para ele. Está compreendendo, irmãos? A mensagem de Filipe era uma mensagem de um Jesus segundo as Escrituras, uma mensagem de um Jesus vivo, uma mensagem de um Jesus que estava presente. Mas olha só, quer ver? Fala aqui no verso 46: disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como assim, Filipe? Você conhece as Escrituras, você sabe a palavra, você é estudioso da Torá, você sabe que profeta nenhum saiu de lá, você sabe que o Messias não vem de Nazaré, muito menos da Galileia. Como pode então alguma coisa boa vir de lá? O preconceito de Natanael fez ele bloquear a promessa na vida dele. O preconceito religioso que ele tinha, a falta de entendimento, a falta de discernimento, fez ele bloquear a chamada da história dele. Ele estava diante do Messias, diante do Rei, diante do Senhor, diante de Deus. Mas ele ora com seu conhecimento pessoal e fala: como pode uma coisa boa vir de Nazaré? Como pode uma coisa boa vir da Galileia? Eu sei que o profeta não vem de lá, eu sei que o Messias não vem de lá, ele vem de Belém. Ele vai nascer em Belém. Mas será que Felipe, será que Natanael conhecia Jesus o suficiente para saber que Jesus havia nascido em Belém, como nasceu? Ele não conhecia. Muitas vezes achamos que conhecemos Jesus o suficiente, mas o nosso conhecimento é raso e fraco. Achamos que conhecemos sobre a palavra de Deus, mas o nosso conhecimento ele está em farrapos. Natanael, Felipe eram estudiosos da lei, da palavra de Deus, conheciam e estudavam as Escrituras, mas não entendiam de nada. Não tinha compreensão, não conheciam Jesus o suficiente. E a gente acha, irmãos, que nós conhecemos Jesus o suficiente. Não, Ele tem mais para revelar, Ele tem mais para falar para a gente, Ele tem mais para demonstrar a nossa vida. Mas nós conhecemos apenas de nome, achamos que isso está tudo muito bem. E com os nossos preconceitos, com os nossos medos, nos fazem perder grandes propósitos de Deus, gravíssimos. Os seus preconceitos, os seus medos fazem você perder grandes propósitos de Deus na sua vida. A sua falta de discernimento com Deus espiritual faz você perder grandes chamados de Deus na sua história. Natanael tinha um grande propósito, um grande chamado, mas agora tinha um coração preconceituoso, um coração orgulhoso, achando que conhecia Jesus e não conhecia. E muitas vezes nós desprezamos, irmãos, a unção que é oferecida a nós. A graça, a unção, a misericórdia estava sendo oferecida a Natanael pela vida de Cristo, e ele agora estava desprezando. Nós desprezamos a unção porque achamos que conhecemos demais sobre o Senhor, que está muito bom onde nós estamos. Mas Ele chama você a ir mais adiante nele, a chegar mais perto dele, a caminhar com águas mais fundas, próximas a Ele. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse então Filipe: vem e vê. A resposta de Filipe era fantástica aqui nesse texto, porque Filipe, ele não perde tempo em discussões teológicas, ele não perde tempo em discussões religiosas, não. Ele fala assim para o amigo: não vamos entrar em discussões
ter uma experiência com Ele é algo extraordinário. É algo que passa além da compreensão de cada um de nós. E é isso que Filipe está ensinando aqui a Natanael. Ele não fala nada, ele não discute, ele não entra em discussão, ele não entra em desacordo, nada. Ele não perdeu tempo com discussões, de disputas teológicas, de conceitos humanos. Ele apenas fala uma palavra, convite de fé. Vem ver. Porque chamar as pessoas para ir a Jesus é um convite de fé, é um convite de esperança, de milagres. Filipe chamou para ter uma experiência pessoal. E nós não podemos ficar apenas com informações. Você não pode vir ao culto e ficar apenas com informação quando alguém prega aqui nesse culto. Não, você tem que buscar por você, cavar tesouro para você, buscar atividade para você. Você tem que buscar se alimentar de forma individual com Ele. Não é apenas um alimento de culto, não. É um alimento diário, pessoal, é aquele intransferível. É aquele que você deve almejar todo dia da sua vida. Hoje eu estou dizendo para você, vem ver. Digo para você hoje, vem ver. Para você ter experiência com você e Jesus. Talvez até hoje você tenha caminhado e tenha ouvido falar dele, e tenha ouvido conselhos sobre ele, e você tem desprezado o chamado dele. Mas hoje ele fala, vem e vê. Prova o coração dele, prova a presença dele, que eu duvido que o encontro seu com ele, ou dele com você, não vai mudar a sua história. Eu duvido que se você for até ele com o coração sedento, você não vai mudar a sua vida. Você não vai colocar dentro de você uma fome insaciável do reino de Deus. Você não vai pôr dentro de você uma fome insaciável de eternidade. E você vai querer cavar nessa palavra dia após dia, tesouros insondáveis. Vem e vê, diz o versículo. Então no verso 47, fala assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele. Irmão, Jesus sabe os seus passos quando você caminha na direção dele. Jesus estava de longe, Jesus ficou parado, esperando Filipe chamar o seu amigo debaixo da figueira. E Jesus começou a observar os passos de Natanael na sua direção. Jesus sabe o propósito, o motivo que você vai até ele. Jesus sabe o motivo do seu caminhar em direção a ele. Ele sabe o motivo que você vem ao culto, o motivo que você ora, o motivo que você canta, que você louva, que você adora. Ele sabe tudo sobre você. Ele viu Natanael caminhando. Jesus viu Natanael vir a ter com ele. Ele sabe o motivo. A gente pode enganar o amigo Filipe. O amigo Filipe que chamou a gente, que fez o convite, a gente engana ele. A gente vai da forma que o amigo quer ver, mas Jesus sabe o nosso coração. Ele sabe o nosso coração. Ele olha a gente de longe e ele sabe o nosso proceder. O olhar dele transcende a carcaça da carne. Ela vai na profundeza da alma, som do espírito, até onde vai juntas e medulas, até onde vai a junção da alma com o espírito. Ele discerne os pensamentos e propósitos do coração. Ele viu Natanael caminhando na sua direção. Ele sabe as intenções do coração daquele homem, daquele jovem que foi ao seu encontro. E aí nessa noite, eu quero perguntar para você: quais são as suas intenções em caminhar para Jesus? Quais são as suas intenções ao ler o Evangelho? Quais são as suas intenções a ser chamado por Cristo? Quais são as suas intenções a orar pela manhã? Quais são as suas intenções a louvar em todo o tempo? Quais são os seus motivos de estar perto de Jesus? Por que você o quer? Por que você quer estar perto dele? Vem e vê. Vem ver o quê? Não é ver as mãos de Cristo como doadoras de graça e provisão, não. É ver o coração dele que ama você. É ver a alma dele que perdoa você, que é capaz de resgatar você do mundo perdido, que é capaz de tirar você das filosofias erradas dessa terra. Ele viu Natanael caminhando. E olha só no verso 47, continua dizendo assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui o verdadeiro
quem não há dolo. Jesus chama aquele homem de israelita, não israelense. Israelense diz respeito à nação, mas israelita diz respeito à religião. Muitas vezes chegamos diante de Jesus de forma religiosa, de forma crítica, de forma a ser crítico com o que Ele quer oferecer para nós. Eis aqui o verdadeiro israelita, aquele homem de forma era convicto da sua religião, convicto ali das suas práticas religiosas, mas a religião não revela Cristo. A religião não revela Jesus o Messias. A religião, ela vai revelar para você Nazareno, o Jesus, filho de José. Mas quando você busca em espírito e em verdade, ou você esquece placas de denominações, conceitos de religião, você consegue achar Jesus como o Cristo, como o Messias. Você consegue encontrá-lo como Salvador da sua vida, da sua existência. Eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Meu amado, escute isso. Toda vez que você está disposto a encontrar Jesus, o seu caráter revelado é exposto. Toda vez que você caminha em direção a Jesus, o seu caráter, ele sai e solta para fora. O seu caráter ele é revelado. Quem vive diante de Jesus não há como esconder as suas entranhas. Não há como você esconder o seu interior quando você se aproxima de Cristo. Jesus chega perto dele e fala assim: eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael teve o seu coração revelado por Jesus. Quem era ele? Quando Jesus fala isso com ele, um homem que não matou. Imagina o susto que ele tomou, porque ele conhecia o seu coração. Ele sabia as suas atitudes, sabia a sua vida. E dentro dele surge como uma erupção vulcânica quem realmente ele era diante do Senhor e diante dos amigos. Surge aqui a verdadeira identidade de Natanael. E muitos têm medo de se entregar, porque quando você se entrega a Jesus, o seu verdadeiro eu é revelado, a sua verdadeira natureza é exposta, o seu caráter ele salta de dentro para fora. Não há dolo, não tem mentiras, não há nada oculto e escuro. Talvez a mente de Natanael pensou assim: será que não tem? Será que não havia nada de escuro ali? Será que não havia nada de escondido? Daqui a pouquinho eu te falo. Quando Jesus fala para ele: eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Então no verso 48 fala assim: disse-lhe Natanael: de onde tu me conheces? Talvez é a pergunta que a gente faz para Deus todo dia, no momento de luta, no momento de aflição, no momento de dor. A gente olha para o céu, e a gente fecha os olhos e olha para a eternidade e pergunta: Senhor, aonde tu estás? Que o Senhor não me vê. Senhor, sabe que o Senhor não me conhece, não sabe a minha dor, o meu sofrimento, não sabe a minha luta, não conhece a minha caminhada, aonde tu estás? A pergunta de Natanael é a pergunta de muitos crentes de hoje: Senhor, onde o Senhor me conhece? Ou será que o Senhor me conhece? Ou será que o Senhor se esqueceu de mim? São perguntas, irmãos, que surgem no céu da igreja, que surgem nos nossos corações no dia da aflição, no dia da dor. A gente olha para as chagas, a gente olha para as feridas, a gente olha para as águas pingando e a gente pergunta: aonde tu estás? Será que o Senhor não me conhece? Se o Senhor me conhece, por que me sobreveio esse mal? Se o Senhor nos conhece, por que estamos sofrendo na mão dos inimigos? Perguntou Gideão. A pergunta de Natanael: como sabe o meu respeito, Senhor? Mas Ele sabe tudo sobre nós. Mesmo que você não queira falar, confessar, Ele conhece você. Eu conheci você quando você estava numa substância ainda informe. Ele sabe aonde você frequenta e com quem você anda. Ele sabe as suas conversas, as suas amizades. Ele sabe mais de você do que você mesmo sabe sobre ti. Ele sabe mais do seu coração do que você próprio se conhece. O
Senhor, da onde me conheces? Então Jesus aqui traz a maior revelação desse capítulo. A maior revelação na vida desse homem é revelada aqui por Jesus. Presta atenção para você entender. Então, no verso 48, Jesus fala assim para ele. Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Quando Jesus fala isso para aquele homem, o coração dele treme, as lágrimas chegam aos olhos, as pernas ficam trêmulas, as mãos ficam trêmulas também, o coração dele vibrava no peito. Tanto que ele responde a esse Senhor: tu és rei, tu és mestre, tu és filho de Deus. Como sabe que eu estava debaixo da figueira? Estar debaixo da figueira tem duas concepções aqui nesse contexto. Primeiro, estar debaixo da figueira revela a vida, ou representa a vida espiritual de Natanael, porque a figueira representa Israel, e estar debaixo da figueira representa estar debaixo da lei. E ninguém é salvo pela lei, ninguém é salvo estando debaixo da lei, só é salvo por você retirado da lei, vindo para a graça que é Cristo. Somente Cristo, que é a graça do Evangelho, pode tirar você debaixo da figueira da lei, da condenação, do juízo, levar você ao caminho de eternidade. Sair debaixo da figueira é essa condição religiosa para a graça do Evangelho. Essa é a primeira concepção teológica de estar debaixo da figueira. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui o segundo relato que está no dicionário siríaco, encontrado em alguns escritos mais recentes. Então escute, preste atenção no seu coração para você entender esse contexto. Eu vi você quando você estava debaixo da figueira. Jesus aqui, em um flash, ele registra, relata toda a história de Natanael. Ele registra toda a história de um homem, de uma criança, que segundo a história nasceu na mesma época de Jesus. Nasceu no mesmo ano, no mesmo período. Lembre-se que na época de Cristo, Herodes deu ordem para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Houve um censo que todas as pessoas de Israel deveriam voltar à sua cidade natal, fazer um alistamento, um censo social, registrar o nome do pai, da mãe, dos filhos, registrar o nome da criança, registrar o nome de idosos. E assim foi feito com aquela mãe. A mãe daquela criança, casada com um homem chamado Talmai, teve um filho, um homem, um varão, primogênito. Ele pega essa criança, vai até a Judéia e faz um censo com ela. Herodes então manda caçar como se fosse animais as crianças. Manda matar a criança de 2 anos para baixo. Jesus, ele escapa daquele ali, porque o Senhor Deus, o Pai, orienta José e Maria para fugir para o Egito, para proteger Jesus. Mas diz a história que enquanto os soldados romanos vasculhavam as regiões da Judéia, uma mãe de uma criança recém-nascida, que recebeu o nome de Bartolomeu. Bartolomeu era o nome de Natanael. Por isso que em Mateus capítulo 10 você não vê o nome de Natanael, mas sim Bartolomeu. Você não vê o nome de Natanael nem mais em contexto aqui dos evangelhos, somente João, que fala ou relata ou registra a história da figueira. Aquela mãe cuja estava com a criança recém-nascida com o nome de Bartolomeu, pega aquela criança, correndo então pelos fundos daquele acampamento, daquele local de camponeses, vendo a tropa de infantaria romana caçando de casa em casa as crianças, os meninos, os homens, de 2 anos para baixo. Diz a história que ela vai até debaixo de uma árvore, uma figueira, que tinha uma parte oca, e ela pega o seu filho e coloca dentro dessa parte. Ela pega folhas de casa e ela tampa esse buraco da figueira. E diz a história que ela
quase 10 horas escondido. Os soldados vasculharam as aldeias, mataram crianças, mataram ali recém-nascidos, jovens, aniquilaram famílias. Mas Natanael, ou melhor, Bartolomeu, ficou escondido debaixo da figueira. Ele estava preso lá. A mãe colocou lá, fugitivo, perseguido, agora protegido debaixo da figueira. O nascimento de Bartolomeu, no mesmo período de Jesus. O seu pai, Tomai, não estava mais presente, mas como a sua mãe escondeu debaixo da figueira. E depois desse decreto de morte ter passado, sua mãe ter o escondido, a história diz que ele foi crescendo. E a sua mãe, com medo de ser descoberto, o chamou quando era um jovem, aprendendo a Torá, e falou assim: a partir de hoje, o seu nome vai ser Natanael. Tem uma aliança entre eu e você, você não pode revelar o seu nome. A partir de agora, você não pode revelar que você é Bartolomeu, porque Bartolomeu está no censo, está registrado na época do nascimento do Messias. E se descobrirem a sua idade, o seu nome, vão matar você. Você deve crescer com outro nome, nome de outra cidade, nome que não é registrado aqui nos livros da história romana, nos livros aqui registrados na Judéia. E ele então cresceu como Natanael, escondendo a sua identidade, escondendo o seu eu, escondendo seus traumas do passado, escondendo uma das suas frustrações da vida, escondendo o choro de ter perdido amigos, de ter perdido parentes. E ele cresceu com uma sede, uma vontade de achar o Messias, um desespero, uma vontade insaciável de encontrar aquele que poderia mudar sua vida. E quando Jesus chega para aquele jovem, ou melhor, chega para aquele homem e fala assim: eu vi você debaixo da figueira, Jesus estava dizendo para ele: eu vi a sua dor, eu vi o seu trauma do passado, eu vi o seu sofrimento, eu conheço a sua história, eu sei da sua fuga, eu sei da história da sua mãe, do seu pai, eu sei de tudo que você passou, eu sei das suas perseguições, do seu choro, eu conheço tudo sobre você, sei o seu passado. E quando Jesus fala isso para Natanael, ou para melhor, Bartolomeu, o coração dele explode no peito. E por isso então que ele registra, e por isso que ele confessa aqui no verso 49. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus aqui não revelava apenas um momento a qual Natanael passava naqueles dias, não. Ele estava contando a sua história, contando toda a sua vida. Jesus estava dizendo para ele que conhecia todo o viver dele. E assim Jesus conhece o nosso viver, o seu viver, a sua história, de traumas, de dores, de choros, de abandono, de perseguições, de perdas, mas também agora de um recomeço, mas também agora de uma nova história, mas também agora de oportunidades, mas também agora de uma vida nova. Ele só conseguiu ser Bartolomeu daqui para frente. Ele só conseguiu ser quem ele nasceu para ser, com o chamado de Cristo. Ele só conseguiu ser restaurado pelas palavras de Jesus. Ele só conseguiu demonstrar o seu anterior pelo chamado de Jesus do Evangelho. Você só vai conseguir revelar quem você é quando Jesus encontra você. Talvez os seus traumas, as suas dores, as suas lágrimas escondem quem verdadeiramente você é. Mas Jesus sabe tudo que você passou. Quem te perseguiu, quem queria te matar, quem falou mal de você, quem queria prejudicar a sua história. Ele sabe hoje as suas dúvidas, os seus medos. Ele sabe hoje a sua falsa identidade. Ele quer trazer para você agora um nome sincero. Ele quer revelar em você agora uma pessoa autêntica, porque Deus quer pessoas autênticas perto de Cristo. Está entendendo, irmãos? Porque Deus quer pessoas autênticas, Deus quer pessoas verdadeiras. Natanael chega
chega diante de Jesus, Jesus viu os medos, as perseguições, o sofrimento da vida daquela criança debaixo da figueira, e agora viu as dúvidas daquele homem debaixo da figueira religiosa, debaixo da figueira dos traumas, das perseguições. Eu vi você debaixo da figueira. Então Natanael, no verso 49, fala: respondeu Natanael e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele começa a chamar Jesus de mestre, ou seja, ele estava dizendo: Jesus me ensina, seja o mestre da minha vida, seja o meu mestre, o meu Senhor, seja o meu discipulador, trata, cuide de mim, me guia, me orienta, caminhe comigo. Chamar de mestre é isso, chamar de mestre é estar sujeito ao ensino de alguém, chamar de mestre é querer que o outro oriente você, guie você, porque aquele homem, ele foi criado pelo medo. Aquele homem cresceu com medo, com trauma, mas agora ele queria que as mãos de Jesus o guiassem, e que as mãos de Jesus orientassem a ele, e por isso ele chama Jesus de Filho de Deus, reconhecendo aqui Jesus como Messias, reconhecendo Jesus como Senhor, reconhecendo Jesus como Salvador. Tu és aquele Senhor que nasceu para tomar o reino, não apenas de Herodes, mas nasceu para reinar sobre os reis dessa terra. O Senhor nasceu para ser o rei dos reis. E ele continua dizendo no verso 39: Tu és rei de Israel. Senhor, se o Senhor me chamou de israelita, então reina sobre mim. Se o Senhor me chamou de israelita, então reina sobre mim. Faz o seu reino me alcançar, faz o seu reino chegar na minha vida, faz o seu reino estar sobre mim. Chamar Jesus de rei é querer que ele reine sobre nós, querer que as leis do reino possam reger nossa vida. Então a Bíblia diz assim, no verso 50: Jesus respondeu e disse: porque ele disse: vide debaixo da figueira cresce, coisas maiores do que estas verás. Amados, Deus tem mais a revelar para nós. Ele creu porque Deus revelou o seu passado, mas Deus tem grandes coisas a revelar no futuro também. Ele creu porque Deus aqui revelou, mostrou sua história, seu passado, seus traumas, mas Deus tem coisas novas a revelar para nós. Natanael, ele veria muitos milagres no futuro, como viu pessoas voltarem à vida, como viu cegos enxergarem, como viu pessoas serem curadas de lepra, como viu uma multiplicação de pães e peixes na sua cidade natal, como viu ali Jesus transformar água em vinho. Deus tem coisas grandes a revelar para nós. Às vezes nós nos focamos de coisas do passado apenas, mas Ele fala aqui para aquele discípulo: porque Ele te disse, vide debaixo da figueira cresce, coisas maiores do que estas terás. Quando você fica preso nos seus traumas do passado, você impede de Jesus revelar para você um futuro de glória e de esperança. Quando você fica focado nos seus traumas do passado, você não enxerga o futuro de grande vitória que Deus tem para você. Natanael, não fique focado no passado, não. Você creu que eu te revelei o passado, mas agora tem um futuro à sua frente. Tem uma caminhada a partir de hoje. A partir de hoje é uma nova história. A partir de hoje é um novo nome. A partir de hoje é uma nova identidade. A partir de hoje é um novo sentimento. A partir de hoje é uma nova caminhada. A partir de hoje é uma nova criatura. Quem conta com Jesus tem que ter essa disposição de abandonar os traumas da vida, os choros das noites frias e solitárias, e seguir caminhando com Ele ao lugar que Ele tem proposto para a gente. E Jesus, ele fala assim no verso 51, estamos terminando: e disse-lhes: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando eu cheguei nesse versículo, eu me lembrei daquele texto de Jacó, que ele teve um sonho, que ele viu uma escada chegando aos céus, e os anjos subindo
subiam a escada e desciam. Subiam a escada e desciam. Jesus estava se revelando aqui como a escada de Deus, o acesso ao céu, o acesso à glória, o caminho para a eternidade. Ele está se revelando aqui como uma ligação entre o material e o eterno. Ele é a resposta dos céus para a terra e a comunicação da terra para o céu. Você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você verá isso, Bartolomeu. Jesus estava se revelando aqui como a escada que você deve dar passo a passo para chegar no Pai. E o primeiro passo que você tem que dar é o arrependimento. Suba degrau por degrau. Não tem como chegar no céu, chegar a Deus, se você querer pular a escada. A escada é feita de passo a passo, degrau por degrau, devagar em devagar. Começa com o degrau do arrependimento e você passa para o degrau da santidade. E quando você rompe essa fase, você é capaz de alcançar o Altíssimo. Você é capaz de chegar à presença de Deus. Ele é a escada da comunicação que tira a gente dos traumas da vida e leva a gente para um novo chamado, um novo propósito. Você verá, Bartolomeu, Natanael, os anjos, e vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A comunicação, irmãos, nossa, daqui, dessa igreja, com o Pai Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a escada, o trajeto, o percurso, o caminho que conduz à vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. A resposta das orações vem por Ele. Ele, como sumo sacerdote, as orações são levadas ao Pai por Ele. Por isso que os anjos sobem com Cristo e descem com Cristo. Porque ao mesmo tempo que Ele é o profeta que anuncia a palavra, Ele é o sacerdote que leva também. É Jesus que é a resposta. É Jesus que é o caminho. Então a gente chega aqui em Atos 1:13, aonde começa aqui um novo ciclo daqueles apóstolos. Então a Bíblia fala assim para nós: e entrando subiram ao cenáculo, onde haviam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. Você não vê em Atos Natanael, você vê Bartolomeu, você vê um novo homem, um homem que foi entregue, um homem que foi salvo, restaurado. E a pergunta que fica para você hoje, para terminarmos aqui, é: quem você é? Natanael ou Bartolomeu? Uma pessoa que vive com os traumas da velha vida, do velho homem, da velha mulher, ou uma pessoa que encontrou Jesus, que segue a partir de hoje os caminhos do Evangelho. Quem somos nós? Deixe Jesus mudar o seu nome, restaurar a sua vida, curar você, salvar a sua história, porque Ele pode. E se Ele fez isso com esse jovem, arrancou ele debaixo da figueira, Ele pode arrancar você, Ele pode tirar você, Ele pode mudar a sua vida para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.